Doutora Regina. Oi, Hélio, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Eu tô ótimo. Graças a Deus. Às vezes eu fico muito cansado. Eu sei, eu percebo. Às vezes a mente cansa. Com certeza, Hélio, com certeza a mente cansa literalmente, né? Mas a gente tem uns caminhos aí. Depois eu dou mais deixas pro Hélio para ele descansar. E eu ontem era 11h30. Esse pai que eu estou falando, que daqui a pouco eu vou te falar quem é, que eu não posso falar ainda quem é, que perdeu a criança, eu falei com ele mais cedo, né? Ele mora no Rio de Janeiro. E aí quando foi 11h30, ele disse que viria para essa audiência amanhã, aí não veio, aí a Amanda, vereadora, me ligou 11h30 da noite. Eu brinquei com ela agora, mas daqui a pouco eu tenho que ligar para ela e falar sobre isso. Aí a Amanda me ligou 11h30 da noite. Hélio, olha, ele vai vir, não vai ir. A gente começou a discutir isso 11h30 da noite. Quem é que falou que eu dormi? Fui para a cozinha fazer suco de morango. Eu não conseguia dormir. Meia-noite, Regina, é a hora que eu começo a apagar. É meu horário de dormir. Sempre foi meia-noite, a vida inteira. E aí eu não consegui. Aí levantei e fui para a cozinha fazer suco de morango. Mas o motivo de você não dormir era por uma coisa boa ou era por uma coisa ruim? Não, uma coisa boa. Porque a gente foi debater o programa. Só que debater o programa 11h30 da noite. Não, com certeza. Mas foi a hora que a gente conseguiu, né? Foi uma êxtase ali naquele momento de se sentir importante, de ver que você está fazendo uma coisa muito boa. Isso para você, pessoalmente, que todas as coisas que a gente faz é pra gente pessoalmente. Às vezes as pessoas, elas não entendem por que eu e você estamos aqui, né? Hoje você ouve falar muito sobre o narcisismo. Sim. Mas todos nós temos traços de narcisismo. Mas existe aquela pessoa que está mergulhada mesmo, né, que tem o diagnóstico. Mas eu e você temos. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é que eu tenho alguma coisa que me faz de alguma forma, me comunicar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu aprendo. E você também. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e compartilha. Temos compartilhado, eu acredito que você está em vários lugares, como a gente sabe que você está lá em Dubai agora, né? Com o Márcio e a Marcela. Que estão para entrar aqui com a gente. Vão entrar? Eu acho que sim. Ele falou que ele queria passar mais informações para dizer que eles estão bem lá. Ai, glória a Deus. Isso é muito bom. Se conseguir aí, Luciano, colocar o Márcio e a Marcela, a hora que quiser. Pode colocar. Então, você vê só, a gente precisa fazer isso aqui. Eu tenho a minha intenção e você tem a sua, e nós juntamos, né? Andarão dois juntos se não houver acordo. Eu amo essa palavra, independente de ser relacionamento de casal, relacionamento de amizade. Nós precisamos ter acordo, sim, porque nem com amigos, se você não tiver acordo, se você vê que vai uma coisa muito além, você vai embora, você não fica ali. Você não, você trata bem a pessoa, mas não caminha com aquela pessoa, porque realmente, como de fato, vocês o tempo todo vocês estão desviando de caminho. Vamos lá. Então, nós temos aqui, todos que vêm aqui, você sabe, eu assisto sempre que eu posso. Se eu tiver um paciente, eu não assisto, mas a hora que eu acabo, eu corro para te assistir sempre. Sim. E sempre sinalizo que estou aqui. Por quê? Da importância que você tem dado para esse trabalho. E a gente não tem visto isso. Então, agora, a coisa aqui na cidade, como é que isso ficou? Como é que isso está? Está um burburinho, as pessoas estão começando a te procurar, as pessoas estão interessadas, as pessoas me procuram, sabe? Para falar justamente sobre isso. Porque encontrou em você o quê? A gente acabou causando uma audiência pública. Com certeza. E amanhã você ainda vai estar ali, né? Você ainda vai estar ali na Câmara dos Vereadores. Olha como é que as pessoas estão envolvendo você. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você tem uma empatia, você tem uma compaixão além que é isso que justamente tem faltado aí, sabe? E a gente precisa disso. Eu posso falar com relação à fé que adoece, por ser pastora também. Então, aqui eu não estou em nome dos pastores da cidade, Copete, nada disso. Até porque eu já fui, mas nem tenho ido. Então, o que acontece? A fé que adoece é o controle, é o domínio. Hélio, ninguém é dono de ninguém. Nem a sua esposa é sua dona, nem os seus pais, ninguém, sabe? E as pessoas têm esse poder de querer controlar a vida da pessoa. Eu falo sinceramente aqui diante das pessoas. Eu tenho 2 homens na minha vida que eu tenho que realmente mostrar autoridade. Quem?
o meu pai e o meu esposo, não é? Então, muitas vezes a gente está vivendo uma situação hoje complicada de manter até as pessoas dentro da igreja por causa desse controle. E aí, quando a coisa não está bem dentro da igreja, vai estar bem dentro de casa? Vai estar bem dentro da família? E aí você me diz, a fé que adoece. Porque os jovens, eles começam a te questionar, como eu tenho muito no meu consultório, filhos de pastores, Sim. membros de igreja, eles começam a questionar coisas que eles não entendem. Porque desde pequeno eles escutam alguma coisa que eles não entenderam. Então, o que está acontecendo hoje? A fé, o fenômeno multifatorial. E você está vendo essa juventude aí perdida. Quando você, sem sentido de vida, acabou. Eu estou fazendo o que aqui? Eu sirvo para quê? Quando a família, muitas vezes lá, no seu ativismo, não conhece a linguagem de amor do filho, acha que é só dar. Você conhece as 5 linguagens do amor? Sim. Então, cada filho é de um jeito. Eu tenho 3. Um vai querer atos de serviço, o outro vai querer presente, o outro vai querer palavra motivacional. Então, assim, você precisa entender o que é aquele seu filho, porque você fica ali dando, você fica oprimindo, você não ouve. A questão também é essa. Você tem uma resposta pronta? Você tem uma resposta pronta sempre quando a pessoa fala alguma coisa? É esse cuidado que a gente não tem. Mas a gente precisa ouvir. Os filhos, por exemplo, nós temos 5 dedos na mão. São completamente diferentes. Sim. Então, e por que tem que ser tratado todos iguais? O pai e a mãe, infelizmente, tem sempre afinidade com um filho, o outro filho. Mas aquele outro filho que ele, de alguma forma, eles dois ali batem de frente, fica difícil. Ai, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, não é? Ah, minha mãe gosta mais do meu irmão. E aí você vai vendo. E nisso você vai vendo o quanto que o inimigo, aí a gente tem que falar, o quanto ele infiltra. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não é? E Deus, ele veio para dar vida. Aí as pessoas hoje perguntam para nós o quê? Aonde está Deus quando deixa toda essa situação estar acontecendo hoje com essas crianças, com essas mulheres? Aonde está Deus? Deus está sempre no mesmo lugar. Que não é Deus. Que não é Deus. Claro que não é. Hélio, as pessoas se sentem tão só. E aí você fica pensando como? Quando você tem uma pessoa, tudo bem que você não vê, mas que você pode falar com ela 24 horas por dia. Meia-noite ontem, quando você estava na cozinha, você não estava só. Ele estava ali com você. E tem uma coisa, se alegrando. Deus se alegra do trono dele, do que você está fazendo aqui. Ei, tem alguém aqui na terra que está se movimentando lá na cidade de Teresópolis. E as coisas vão começar a acontecer. E você vai ver. Você vai ver. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu moro perto da UPA. Houve uma época nessa cidade onde estava se morrendo muita criança que estava indo para a UPA. Hélio, eu moro encostado, eu vejo a UPA. O que eu fui fazer? Minha casa tem 3 andares. No 3º andar, eu ia lá e eu ficava orando. Deus, eu sei que tu tem todo o poder de entrar lá. E não permitir mais que essas crianças morram. E eu movi o Mãe de Joelhos Filhos de Pé aqui da cidade, porque na época eu era responsável na Centenário. Cara, começou a parar. Então, nós precisamos entender uma coisa. O jovem, hoje ele é muito ateu. Mas ele é ateu por quê? Porque ele não tem uma experiência, ele vê muita coisa errada, ele vê muita coisa acontecendo, ele fala, cara, não tem Deus, né? É verdade. Não tem Deus. Como que acontece? Como que permite? Como que deixa eu ficar assim? Hélio, domingo meu filho chegou para mim, meu filho caçula tem 29 anos, o Matheus. Ele chegou para mim e falou assim, mãe, um amigo meu acabou de se suicidar. E o meu filho ficou, mas eu sento e converso com meu filho. E toda hora ele chega, mãe, tem um amigo meu falando que quer morrer. Tem um amigo meu falando, cara, com situação financeira muito boa. E hoje eles estão como? Você sabe qual é a fase mais linda do ser humano? É a saindo de criança para chegar na fase adulta. Cara, aqui está o maior rompimento do ser humano. Se ele tiver um apoio ali,
Se ele tiver alguém que olhe por ele e que ensine a ele, cara, ele vai ser um cara incrível. Vai ser uma mulher incrível. Mas é justamente aqui que eles ficam, ó, nessa oscilação total. Eles não sabem nada. Então, quando você vai ver, para onde que eles vão? Para o quarto, para as redes sociais, ficarem sozinhos, se tornaram antissociais, porque não dão conta de estar perto das pessoas, porque eles vão falar muitas coisas. Primeiro, a questão de ser aceito, a questão da autoimagem, a questão de saber, de conhecimento. Então, a nossa juventude vai para onde? Vai para a droga. Vai para a droga, vai para o álcool, não é? Vai para a pornografia, vai para a promiscuidade. E aí, quando os pais não dão conta, eles falam para mim, doutora, me ajuda. Mas aquela criança, ela é resultado daqueles pais, Hélio. A questão é essa. Então, hoje, os pais precisam se voltar e sentar com esses filhos. Regina, ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Eu acho que dá tempo sempre. Sempre, Hélio. Sempre. Sabe? Eu, por exemplo, o meu neto mais novo, 25 anos, eu fui ao Maracanã a minha vida inteira. Agora eu não vou mais, né? Já tem muitos anos. E ele agora pegou a mesma doença. Adora ir para Maracanã. Eu quero que ele me diga a hora que ele sai, a hora que ele chega. E se ele puder saltar na minha casa e eu trazê-lo para casa, é melhor ainda. Sim, eu fico mais tranquilo. Já os pais não são assim. Isso, Hélio. A grande queixa que eu tenho é justamente isso. Nem o pai dele, que mora no Rio, nem a mãe, que é minha filha, né? Pai, não se preocupa não. Eu falei, sei lá, eu me preocupo. Sim. Agora, Hélio, deixa eu falar uma coisa com você. Quando você passa isso com amor ou você passa isso com uma autoridade, com poder, sabe, porque com pertencimento? Não, nada de autoridade, nada disso. Isso, mas o que acontece também com pais que ficam fazendo esse tipo de coisa aí? Olha, você me diz aonde você está fazendo, o que você está fazendo, aonde... E não é dessa forma. Infelizmente, a linguagem hoje, a comunicação é péssima. Um autoritarismo grande, uma forma de poder, um sufocamento. Eu amo dar palestra para pais, o Hélio, porque a gente precisa orientar esses pais. Tudo isso que você vê acontecendo hoje, já chegou mulher no meu consultório para dizer que apanhava porque achava aquilo certo, porque o avô batia na avó. E porque a mãe batia, porque o pai batia na mãe. Então achava que o marido também estava fazendo certo, de bater nela também. E aí? O que eu falo para você? Eu quando digo, até porque eu estou baseado pelo livro que eu estou lendo, né? Que é de uma psicóloga, pastora, a Cris, que já veio aqui no programa, vai voltar aqui no programa também, ela é de Petrópolis. E eu lendo esse livro, eu vi coisas ali que eu vejo acontecer hoje no meu círculo de pessoas, né? Sim. No círculo em que eu vivo. Das pessoas deixarem a sua responsabilidade para Deus resolver. É isso. Aquilo que é responsabilidade do pai, da mãe, responsabilidade profissional e tudo, não, eu não vou... Deus proverá. Foge, né? Então, eu acho que isso está adoecendo as pessoas. Muito, Hélio. Está adoecendo demais, porque perde-se a importância, perde-se o valor, né? Perde-se aquele ser humano, ele vai se desconfigurando. A questão é essa. Porque nós podemos, como formatar esse ser humano, que é o que o psicólogo faz, ele vai lá e ele formata aquela pessoa, porque ela foi formatada de uma forma. E aí ela não entende por que ela faz tantas coisas que ela não quer, que ela não gosta, que ela se envolve. Aí a gente vai ali e reformata aquela pessoa. Passa os antivírus, sabe como é que é? A gente abre as possibilidades da pessoa entender por que ela faz. Por que ela não consegue. Por que ela só consegue se relacionar com pessoas ruins, difíceis?
Sabe por que ela não consegue alcançar os sonhos, as realizações? E a gente vai ali porque você não pode destruir a vida de ninguém. Você não consegue fazer isso. Mas você consegue trazer o ressignificado? Trazer o ressignificado daquilo ali. O que aquilo ali significou para você? Mas isso não está significando mais nada, mas isso aqui é muito bom para você. Vamos lá, por que você não vai por esse caminho, entra nessa porta, faz isso? E quando as pessoas experimentam, Hélio, é maravilhoso. Quando você vê... E como é que vai ficar essa geração que está sendo criada assim? Essa geração que está aí na faixa até uns 25 anos? Misericórdia. Misericórdia. Porque eles estão aqui. Você sabe onde eles estão fazendo terapia hoje? ChatGPT. Pois é, isso é Estão fazendo no ChatGPT. Nada contra. ChatGPT, cara, é uma coisa muito boa. Nada contra. Mas acontece que por ali, para você que não conhece e estudou a teoria, como? Você entendeu? Como é que eu vou te dar um texto da Bíblia e vou mandar você pregar? Você vai ter que estudar aquilo ali. Você, se possível, vai sentar com alguém que já estudou, tipo assim, né? Meu pai que tem 85 anos, que é, né, um cara autodidata da palavra, então tu senta com uma pessoa dessa para você poder aprender e tu vai lá tu vai falar a coisa direito. Agora, Hélio, sabe o que eu tenho visto também? Se você comprar qualquer aparelho, você está aí com um celular, você está aí com um iPad na tua mão aí, e aí, quando você vai comprar, quando você compra, o que você faz? Você corre para onde? Você vai para o manual. Qual é o nosso manual, Hélio? O nosso manual é a Bíblia. Qual é o manual do psicólogo? São os livros dos teóricos. Qual é o manual do comunicador? Mas nós temos que ler em algum lugar alguma coisa para autoconhecimento. Para autoconhecimento. Só que eu fico aqui sentada, só te ouvindo. Tu lê, tu aprende, vai. Aí tu fala, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer aquilo. E aí tu vai fazendo. E aí você adoece. Porque muitas coisas são só para você. Para mim é diferente. Para o outro é diferente. Será que você pensa igual a sua esposa quando vocês sentam lá na igreja lá para assistir um culto? Será que quando você sai de lá você pensa igualzinho a ela? Não. A questão é essa. Então, as pessoas acham que quando você está dentro de um ambiente, seja dando palestra, seja dentro de uma igreja, seja na Câmara, seja trabalhando em algum lugar, dentro da família, que as pessoas elas estão totalmente diferentes, você precisa respeitar. Eu preciso ter rede social, né? Até porque eu trabalho com isso, não com rede social, mas eu preciso acompanhar o que está acontecendo na rede social também. Eu vejo as pessoas tão raivosas. Muito. Em qualquer assunto, em qualquer coisa. Eu vejo. Uma coisa simples, por exemplo, trânsito. Isso. Meu Deus, o trânsito é horrível em Teresópolis, tá? Vai a pé. Vai a pé, não vai de carro. Verdade, eu vou a pé para Várzea. Eu largo meu carro aqui e vou a pé para Várzea. Verdade. Vai de ônibus. Verdade. Mas não. E aí as pessoas vão para a rede social, elas destilam ali tanta coisa ruim. Descarrega, né? Eu fico imaginando, falei, caramba, eu não sou assim. Mas, Hélio, não fica tão fácil. Com todo respeito aqui aos nossos ouvintes, não fica mais fácil você vir aqui e colocar tudo para fora? A TCC, que é a minha abordagem hoje, nós temos, e outras aí também, outras vertentes, nós estamos fazendo um trabalho, né? Tipo, um deverzinho de casa. Eu tenho uma coisa com você, mas a psicanálise vai dizer que a gente tem o superego, e o superego, ele é aquele que te freia. Tu tá aqui, tipo, uma vontade de falar um palavrão, falar uma coisa e tu não fala. É justamente o teu superego. O que acontece? Mas eu posso, por algum lugar, falar o que eu estava com vontade de falar com você e aquilo sair de dentro de mim? Eu pego um papel, eu coloco o teu nome. Eu estou ensinando para vocês aqui. Porque antigamente era o diário. Eu sempre tive diário quando eu era menina, né? Eu acredito que eu não trouxe tantos traumas na minha fase adulta justamente porque eu colocava tudo ali que eu tinha vontade de falar com meu pai, com a minha mãe, com alguém que fez alguma coisa comigo. Cara, aquilo saía de dentro de mim.
Dia desse eu virei pro meu pai e falei assim, pai, você me viu algum dia eu acordar mal-humorada? Meu pai falou, filha, nunca. Dentro da minha casa eu pergunto, gente, a minha empregada, meus filhos, meu marido, eu falo, vocês me veem mal-humorada? Não. Você sabe por quê? Porque tudo que eu tenho que resolver, se eu tiver que falar alguma coisa, mas eu não devo falar, não é? Porque se a gente falar muito, a gente erra muito. Se a gente falar pouco, a gente erra pouco. E se a gente não fala nada, a gente não erra, ok? Então... Deixa eu te interromper um pouquinho. Interrompe. Porque aqui tudo é tempo, né? O Márcio e a Marcela estão aqui comigo. Eu marquei com eles hoje de manhã, eles iam participar. Márcio e Marcela, a gente não está conseguindo, não é por nada não, é internet. Tá? Então o Márcio botou aqui, a Marcela está assistindo a gente. Que programa, meu amigo. Obrigada por tudo e obrigada, doutora Regina. E o Márcio botou, bom dia, meus amigos. Minha pastora Regina Vidal, que papo maravilhoso e abençoado. Eles estão lá nos Emirados. Isso. Márcio e Marcela, eu não consegui, a gente não está conseguindo por causa da internet, tá? Mas a gente está vendo a Marcela ali, ó, e o Márcio. Tá? A gente não está conseguindo hoje, mas eu sei que vocês estão bem aí. O negócio era saber se vocês estavam bem. Eu já falei com eles hoje cedo. Sei que vocês estão bem aí. Mas a questão é justamente essa. Tá, mas essa não vale que essa é filha. Nunca vi minha mãe acordar mal-humorada. Você nunca acordou mal-humorada? Não acordo mal, não acordo. Tá minha amiga aqui, trouxe minha amiga Márcia hoje. Márcia, desde que me conheceu, né, Márcia? Não. A Carolina, né? É a Carolina. Não, justamente, gente, não. Porque as minhas questões é essa. Pega um papel, coloca tudo que você tem vontade de falar com a pessoa. Sei lá, se você quer xingar, o que você quer fazer. Eu falo isso com meus pacientes, vai lá, coloca. Os pacientes, quando estão voltando hoje, né, para a sessão seguinte, ele falou, doutora, eu estou fazendo isso, é libertador. É libertador, coloca. Você está com alguma questão com Deus, vai lá, ou fala com Ele mesmo, ou escreve alguma coisa, mas tira isso de dentro de você. Porque a gente vira uma caçamba de lixo, desculpa aqui com todo respeito, mas nós viramos uma caçamba de lixo. Porque a gente escuta tanta coisa, e a pessoa que não consegue falar? E a pessoa que não consegue dizer não? E o pai que não consegue dizer não para o filho? E o filho que não consegue dizer não para os pais, se tornam ali o tempo inteiro, fazendo toda a vontade, o tempo inteiro, não é respeitado. Então, assim, é uma questão muito séria. E hoje, você só anda na ignorância, se você quiser. Porque se você for para o YouTube, se você for para o ChatGPT, se você for Instagram, se você começar a fazer pesquisa, se você não sabe como conversar com seu filho, se você não sabe como lidar com seu filho que está envolvido com algum tipo de vício, hoje você não vai ter desculpa. Eu maratonei uma série agora, aliás, até aconselho a vocês assistirem, só saiu a primeira temporada. São 6 episódios, sim, e é com Michelle Pfeiffer, né? E com o Kurt Russell. Madison. Madison é o nome de um rio que tem no território de Montana, nos Estados Unidos. A história é o seguinte, essa história está retratando o que a gente está falando aqui. É uma família muito rica que mora em Nova York, com 2 filhas, a mais velha com 37 anos e a mais nova, ambas casadas, uma divorciada, em que elas têm muito dinheiro, mas então elas cresceram com 37 anos na época com a tecnologia. E elas, por terem muito dinheiro e só viverem ali naquele mundo, elas não construíram nada. E aí, uma tem 2 filhas adolescentes, e as 2 meninas, elas são todas cheias de preconceito e mimimi. Vou colocar o termo mimimi nisso aí. Não pode, e aí o pai morre. Desaba o mundo. Porque elas não sabem fazer nada. Elas não conseguem produzir nada. E aí uma amiga fala assim, vai para a igreja. Ela falou assim, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de igreja. Bom, aí tem que ver a série. Não vou contar porque ele está dando spoiler aqui, né, gente? Mas é sensacional, porque é o mundo que a gente está vivendo agora. Justamente. Madison, o nome. E só em Kurt Russell e Michelle Pfeiffer já vale, né? E a questão aqui... E é o mundo que a gente está vivendo agora. E a questão aqui, Hélio, é o seguinte. As pessoas não se conhecem. Não se conhecem. A questão hoje até, que a gente sempre vai falar,
Autoconhecimento. O que você quer da sua vida? O que você pensa? Aí ele está lá com a identidade distorcida, vamos voltar aqui a falar dos jovens, ele está com a identidade distorcida, ele não sabe o que ele quer. Você chega hoje aí numa escola e, vamos lá, né, onde tem os mais jovens aí nesse momento, você chega numa escola, o que você quer fazer de faculdade? Porque é cobrado. É cobrança, não é uma coisa que seja espontânea. O que você... Não sei. Nunca sabem o que querem. Eu cuido de gente já formada, gente. Eu tenho uma médica que eu trato, formada, bem-sucedida. E ela está para fazer uma residência. Ela não sabe aonde ela vai. Se ela faz psiquiatria, se ela faz ortopedia, se ela faz todas as horas que tem cardiologia. Ela não sabe para onde ela vai. E ela fica de socorro, me ajuda. Socorro, me ajuda. Entende o que é eu ter que ajudar ela para que ela possa escolher? Mas a questão dela não é aqui, não. Não é o presente. A questão dela é lá atrás. É lá atrás. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar com a pessoa. Eu tenho que ir lá atrás. Você tem raiz, eu tenho raiz, ela tem raiz. Talvez ali teve um pai, né, que, olha, você vai ter que ser médica. Ah, você vai ter isso, você tem que continuar. Igual, por exemplo, você querer... vou fazer uma pergunta aqui no ar. Quem é que te substitui aqui da tua família? Que vem aqui para ficar no teu lugar? Houve uma época que minha filha, mas não quis mais. Não é? Aí você pergunta, tem alguém na tua família, além de você, claro, tem minha irmã psicóloga, Renata, né? Mas eu não tenho filho que se interessa. O pai é advogado, não se interessa. O avô é advogado, não. Entendeu? Eu tenho uma fisioterapeuta, eu tenho uma dentista e eu tenho um desenhista. Olha isso. Totalmente diferente. Então, você não pode impor. Quando você começa a impor, a questão é essa. Você precisa, sim, caminhar. Aí dá licença, né? Porque como cristã eu vou falar. Ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, ela não vai se desviar. Tá engraçado o papo aqui das pessoas, sabe? Outro dia, deixa eu até comentar aqui, que as pessoas falam assim, por que o Hélio não abre para que a gente possa fazer pergunta? Eu falei, não sei. As pessoas não faço o programa. Senão não consigo eu Escutou, fazer. Gente? Porque as pessoas ficam querendo fazer pergunta. Às vezes, quando tá interessante, eu transformo os comentários em pergunta, né? A Alba Valéria entrou aqui. Eu penso que as pessoas nas redes sociais não respeitam as opiniões contrárias às suas. Cada um tem a sua verdade. Isso. E não aceitam a verdade do outro. Muitas vezes ultrapassamos os limites do chamado bom senso. Verdade. Mamãe sempre acorda cantando e dançando, né, Carolina? E com isso a gente acaba fazendo a gente rir. É verdade? Verdade. Tuas filhas estão aqui. A empregada morreu de rir esses dias. Fabinho, parceiro meu velho de televisão, né? Fábio Elias. Uau, muito bom ouvi-la. Regina Vidal, um sucesso. Parabéns, Sendo o Diário, por levá-la. Ela já faz parte da casa, tá, Fabinho? Ela já está aqui. Por que não vem todo dia? Porque não pode, senão também de vez em quando. Gente, né? Por favor, né? Não existe só eu, né? Justamente. Vamos trazer surpresas aqui. E assim, eu vou ser muito sincera, é um programa que eu assisto todos os dias, eu gosto muito dos debates aqui. Tem gente ele traz pessoas aqui incríveis aqui, eu acho que a nossa população poderia assistir muito mais aqui o programa do Hélio, porque ele traz aqui o prefeito, ele traz os vereadores, ele traz a polícia, ele traz a justiça, né? Então ele traz as pessoas que vão realmente, como de fato, falar o que está acontecendo hoje no presente aqui, na nossa cidade, na nossa vida e tudo mais, não é? Então, Hélio, eu fico muito feliz de poder estar aqui. É claro que a gente fala tão... É tudo muito corrido, né? Vamos lá, o imediatismo. Por que as pessoas estão assim no trânsito? Porque elas saem de casa faltando 5 minutos. Eu e você, né, com a nossa idade, a gente pode falar isso, né? Eu esse ano faço 63. Então, peraí, eu dirigia numa cidade, gente, que não tinha trânsito, que você andava na Delfim Moreira e na Lucilmeira, que tu podia sair 1 minuto antes de ir para o trabalho, de para qualquer... Hoje você tem que sair 40 minutos antes, senão você vai chegar atrasado, não é? Então, a questão é que as pessoas estão impacientes, porque eles estão vivendo ainda num sistema ainda antigo.
num sistema onde a pessoa achava que poderia sair a hora que quisesse de casa. E não pode sair, não é? Fábio Elias é teu genro? Namorado da Carol. Coitada da Carol, meu Deus do céu, essa menina não sabe o que está arranjando a vida dela. Nossa, É o conheço desde namorado que da nasceu. Carol. Conheço desde que nasceu. Foi pro rádio, começou trabalhando no rádio comigo. Isso. O pai dele trabalhava com meu pai, depois com meu irmão. E eu conheci Fabinho, antes de nascer. Antes de nascer eu já o conhecia. Verdade. Vilma Henrique, Deus abençoe a sua vida Quem? e a sua família. Vilma Henrique. Ah, tá, já sei. Por que que os pastoras e pastores estão agora, de um tempo para cá, buscando a psicologia e estudando, fazendo faculdade? Adorei essa Você pergunta. já é psicóloga há muitos anos, mas Sou. é diferente. Porque eu conheço que alguns que entenderam de uns anos para cá que tem que ir. Aham. Por quê? O que está acontecendo? Primeiro, você tem aí uma grande quantidade de pastores se suicidando. Por quê? O que acontece, muitas vezes, é o que chega aqui para mim, o pastor não conhece o comportamento, ele não conhece certos transtornos, esquizofrenia, borderline, bipolaridade, o narcísico, ele não sabe. Então, o que ele fez? Ele está indo estudar para ele poder atender melhor e compreender melhor o rebanho, porque eles têm muita dificuldade. Aí, o que eles fazem hoje, né? Nós temos vários psicólogos cristãos aqui na cidade, né? O meu consultório é um consultório de cristão. Então, os pastores encaminham para mim, para que eu possa tratar, para que eu possa diagnosticar, para que eu possa ali trazer ali alguma coisa de conforto para aquela pessoa, porque dentro da igreja a situação está muito complicada para aquela pessoa. Então, você vê hoje dentro da igreja traição, hoje você vê dentro da igreja muitos desvios, né? Outra coisa, um comportamento agressivo. Mas sempre teve. Não, sempre teve, só que agora a quantidade é muito maior. Sim. Vamos pensar no Jate da Hermitage Zé Carlos, Sim, vamos sim. pensar Sérgio Garrido, vamos pensar Centenário. Como cresceu, né? Como as igrejas cresceram, né? Novos Começos, Em Comum. São igrejas muito grandes, Primeira Igreja Batista. Como é que esses pastores dão conta de lidar com todo esse povo? Ele não quer ser uma pessoa, como é que eu vou te falar? Largar para lá. Então, peraí, até aqui eu vou. Parte espiritual, eles vão cuidar. Com certeza eu escuto muito isso, parte espiritual. Quando chega na parte realmente humana, fisiológica, psicológica, aí eles mandam pra gente, não é? Porque o ser humano é aquilo que eu te falei, tricotômico. As pessoas nem entendem isso, a tricotomia, espírito, alma e corpo. Quem cuida do espiritual? Vão ser os pastores, vão ser os conselheiros espirituais, ok? Seja quem for, pastor, pai de santo, hoje tem pai de santo, hoje tem os espíritas, católicos, todos eles estão. Tu vê que os padres agora Padres também. cuidam muito bem, os padres estão cuidando muito bem ali do rebanho. Por quê? Com certeza eles viram que a situação ali é muito complicada. E eles estão muito questionados, você sabe disso. Então, os pastores também são questionados. E de várias... É multifatorial dentro de uma igreja o que os pastores passam. A situação é muito complicada para o pastor. É muita responsabilidade. Olha, o membro traiu, a culpa é dele. O membro pecou, a culpa é dele. O membro está lá assistindo pornografia, tá? Porque a palavra não está sendo bem ministrada no altar. O gabinete não está tendo acessibilidade, não tem acessibilidade para falar com o pastor. São muitas coisas. Isso me encanta um pouco, no caso dos pastores, pena que nossa hora está terminando. É verdade. Senão a gente ia até 4 horas da tarde. Uhum. Porque eu tenho 2 exemplos de 2 pessoas que eu gosto muito, muito, muito mesmo. São pessoas que entraram na minha vida para ficar. 2 pastoras, a família toda, né? E que elas foram fazer faculdade, inclusive uma delas eu até influenciei bastante. Uhum. Mas o que elas mudaram, o que elas cresceram, foi uma coisa impressionante. É isso aí. Porque qualquer coisa que você cresceram você muito, olha muito, para a muito. pessoa, nós não somos aquelas pessoas para fazer raio-x, mas você
ali você já entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Por que ela se comporta, por que ela reage, ou porque ela é tão introspectiva, uma pessoa tão encolhida, uma pessoa tão escondida, ou porque é uma pessoa que ela quer estar lá na frente, ela quer ser vista, aquela coisa toda. Todos eles é um comportamento, todos eles é uma personalidade, todos eles é um temperamento. E quando você conhece, você vai ali certinho. Então, o que está acontecendo com os pastores hoje? Eles estão indo para poder entender e compreender, porque muitas vezes eles não se entendem. Às vezes, eles dentro de casa também não são bons pais, não são bons esposos. E a partir de estudar, acontece. eles vão mudando também. Porque eu tenho certeza que eu era uma pessoa para minha família e hoje eu sou outra depois que eu estudei. Então, às vezes, eles até me questionam, falam, mãe, mas você... Filho, olha isso aqui, olha aqui. E eu vou falando. E eu vou dizer, não, pode ser isso aqui, pode ser... Eu vou colocando. Então, a pessoa tem que ter um autoconhecimento. E o próprio pastor, nessa hora, ele vai ter um autoconhecimento. Ele vai ver o quanto que ele era. Muitas vezes ele era rígido, ou muitas vezes era uma pessoa muito passiva. Tem muito pastor que é muito passivo. Já tem outros pastores que são ali rígidos, duros, né? Você tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Quando você vê os usos e costumes, e aí quando uma pessoa lê a Bíblia, ele fala, mas isso aqui não está aqui na Bíblia. Mas a grande maioria não lê, aí fica lá, batendo a cabeça. Então, nós que lemos, estudamos, nós acabamos sendo um confronto para eles. Porque aí a gente quer ver base bíblica. Se eu aceitei a Jesus, se eu aceitei a Bíblia, a palavra dele, se eu aceitei tudo que ele colocou ali para mim, eu vou viver uma vida como? Ninguém vai me enganar. Acontece que as pessoas estão sendo enganadas, por quê? Porque precisa conhecer o manual de sobrevivência. E é a palavra de Deus que está em todo lugar, em todas as religiões. Ela está em todas as religiões. Existe ateu que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, que conhece mais a Bíblia do que aquele que está lá dentro da igreja. Não é verdade? A questão é essa. Então, quem é que vai me enganar? Quem é que vai me enganar? Não vai me enganar. No programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui o secretário de Saúde, o Dr. Fábio, que vem para conversar sobre a saúde de Teresópolis e sobre as cirurgias de catarata que estão acontecendo em muito. Eu mesmo fiz as duas agora, né? Em 2 dias eu fiz, já tem 20 dias hoje. Ainda estou usando aqui o óculos. E na sexta-feira, já me confirmou aqui, a vereadora Márcia Valentim vem ao programa. Um projeto muito legal que ela criou aí para Teresópolis Friburgo. Vai ser um dos assuntos. Regina, muito obrigado por você vir mais uma vez aqui na casa, que também já, no programa que também já é seu. Da próxima vez que eu voltar aqui, eu quero falar sobre a crise existencial e o sentido da vida, se você me permitir. Sim. Quero já pode deixar programado, a gente já pode até programar. Eu quero entrar com esse assunto, porque hoje a crise existencial está muito ligada ao sentido da vida, não é? E eu quero mandar aqui um beijo para uma paciente minha chamada Vitória. Ela falou assim, Regina, todas as vezes que você vai eu te assisto. Você manda um beijo para mim? Estou mandando um beijo para você, Vitória, ó. Amo você, garota. Isso é importante pra caramba. Demais, Hélio, com abraço. certeza. Ih, nossa, Hélio, a gente vai ficar aqui. Gente, um abraço cura, literalmente. Quer ver outra coisa linda também, Hélio? Se você puder, né? Você que é um comunicador. Quando a gente memoriza o nome da pessoa e você encontra com a pessoa na rua, fala, sim. Fulano, como é que você tá? Aí... Tu encontra a pessoa há muito tempo e você ainda lembrar. Os meus amigos de escola, eu passo por eles, eu falo o nome deles. Professores, eu falo o nome deles, eu faço questão de falar. Membros de igreja, né? Das igrejas que eu dou palestra, quando eu encontro na rua, às vezes eu peço até perdão, quero que me lembre e eu vou memorizar. Isso é muito importante, isso é uma importância extrema. Você cura o dia daquela pessoa, se ela estiver vivendo alguma situação. O abraço cura. Então, por favor. Outra coisa também que a gente perdeu muito aqui. Bom dia, boa tarde, está tudo bem? Chegar dentro de uma empresa, supermercado, qualquer coisa, dê bom dia, dê boa tarde, pergunte se está tudo bem. Mas as pessoas não fazem mais isso. E eu sou de um tempo em que a gente passava, e por incrível que pareça, as pessoas quando sabem que você faz isso, você nem conhece, elas passam por você e te dão bom dia, e te dão boa tarde.
Eu tenho pessoas muito inteligentes participando aqui do programa. Eu fico vendo os comentários aqui, nem todos a gente pode falar, né? Mas tem uns comentários aqui muito interessantes. Isso, e eu não consegui acesso hoje ao YouTube. Tá? O YouTube, pessoal, like o que o bicho pega mesmo, né? Fica muito bom. Regina, muito obrigado. Ela já preparou o próximo programa, a próxima vinda dela. Estou indo embora, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. E a gente volta amanhã às 10 da madrugada. Tchau, pessoal. Obrigado.